Olá gente, tudo bem com vocês? Fiz um vídeo alguns dias atrás a respeito dos resultados das eleições na Bolívia, né? Resultados estes que levaram à reeleição do Evo Morales, né? Porém, eu também disse lá que o que estavam fazendo, né, a OEA, os Estados Unidos, enfim, esses mesmos grupos, né, que fizeram aquilo com a Venezuela, estão fazendo agora com a Bolívia. Estão repetindo exatamente o mesmo modus operandi, né? E eu avisei isso, né? Eu já tinha visto algumas coisas já que vinham acontecendo, e eu disse o que é que provavelmente iria vir, e realmente as coisas estão se confirmando, né? Hoje eu fui ver um jornal pela manhã, né, na Rede TV, e eu vi ali o comentário rápido ali do Boris Casoy. Basicamente o que ele disse: o mesmo discurso que é dito em relação a Venezuela, né, que o Evo Morales é um ditador. As coisas vão acontecer tais quais aconteceram na Venezuela, né? Agora, por exemplo, eles não estão mais pedindo um segundo turno, não. Agora eles estão pedindo novas eleições. Isso sem ainda apresentar, como eu disse da outra vez, nada de evidência, nada, absolutamente nada. Simplesmente a oposição, que não quer que o Evo Morales ganhe, evidentemente, e com o apoio dos Estados Unidos e de outros grupos internacionais, dizem que não vale, não aceitam o resultado das eleições. Simplesmente é isso, né? Assim como aconteceu em relação a Dilma também. Foi a mesma coisa, gente. É a mesma coisa em relação ao presidente também ali da Venezuela. É só isso. Não se trata de que eles não... No caso da Dilma foi outro processo, né? Mas o objetivo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Se alguém... A regra é... Se alguém da esquerda, da centro-esquerda, enfim, que não seguir o regime que os Estados Unidos quer, um presidente mais nacionalista ou de centro-esquerda, que não aceite as pautas neoliberais que eles estão impondo na América Latina, se não fizer isso, eles vão chamar de ditador. Eles vão boicotar. Eles vão dar um golpe branco, um golpe militar, ou seja lá o que for. É isso que se trata, é disso que se trata. Ou seja, gente, resumindo a questão, não existe democracia na América Latina mais. Não existe. E quando claro, uma democracia propriamente dita, de fato mesmo, você pode dizer assim, não, se a gente for mais rigoroso, nunca existiu, ok. Mas eu não estou nem falando disso, estou falando realmente do que se tinha até poucos anos atrás. Eleições, quem ganhasse governava, tinha uma certa pressão, algumas coisas, mas nada que impedisse totalmente o presidente de ter certa governabilidade, com todas as dificuldades para aprovar pautas, vamos dizer assim, mais duras, né? Mais, vamos dizer, pautas realmente assim, mais populares mesmo, medidas estruturais, né? Não aprovavam, porém algumas medidas de melhoramento relativo podiam acontecer. Agora não. Agora está fechado o estado de exceção na América Latina. É por isso que esse processo geopolítico ele tem que ser compreendido na sua totalidade. Não é só o Brasil, é toda a América Latina que está sofrendo isso. E a gente tem visto esta reação por parte da população, dos movimentos populares, em diversos países da América Latina, né? Justamente por conta disso. O caso da Venezuela e da Bolívia, por que a coisa é um pouquinho diferente? Porque os presidentes desses dois países têm medidas, vamos dizer assim, mais estruturais, sabe? São democracias mais populares, vamos dizer assim, mais próximas de um modelo
realmente de esquerda, vamos dizer assim, nacionalistas, defesa do seu patrimônio, né? Então existe ali um modelo de governo que é contra os interesses dos Estados Unidos, né? Não só dos Estados Unidos, de alguns outros países também, mas principalmente dos Estados Unidos, né? Que é quem realmente tem essa política mais de domínio mesmo, assim, propriamente dito. Os outros países apoiam também, como a gente tem visto aí por parte de alguns países europeus que têm ali fomentado esse discurso aí do Trump, esse modo de agir, de interferência internacional em países da América Latina. Então é por isso que não me surpreende isso. Não me surpreende essa narrativa, né? Do nada o cara passa para ser ditador. Por quê? Existe alguma prova? Não. Ele fez alguma coisa? Não, não fez nada. A única coisa que ele fez foi ganhar as eleições e não aceitar as medidas que os Estados Unidos querem impor a ele. Se ele aceitasse, ele iria governar. O que foi que aconteceu no Equador, por exemplo? Era um governo que era para ser de esquerda, de centro-esquerda, pelo menos. Porém, o cara já tinha se vendido lá para os Estados Unidos. Então, ele foi aprovou as medidas, né? Eles botaram lá, olha, aqui as medidas, aprove. Né? O FMI fez isso, né? E ele aprovou. Ele, não, vou fazer isso, pode deixar. Porque se ele não fizesse isso, o que ia acontecer? Iam chamar ele de ditador, iriam tirar ele, dar um golpe nele, né? Iriam implementar essas medidas de maneira coercitiva. Ou seja, gente, estamos numa ditadura. Isso que é a ditadura. Essa imposição aí internacional desse projeto neoliberal antipopular e antidemocrático, né? Contra a soberania também dessas nações. Quer pior do que isso? Não tem. Sabe? Então não tem. A gente já está no estado de exceção na América Latina. Sabe? É muito triste isso. É muito triste mesmo. É por isso que essa onda de manifestações em vários países, ela é importante. Ela na verdade não é só importante, ela é essencial. Ela tem que acontecer. É a única saída que a gente tem. A única. Não existe saída institucional. Porque as instituições estão ou sob ameaça ou vendidas. A maior parte é vendida, né? A gente sabe como é que funcionam as coisas. Boa parte é vendida. Mas aquelas que tentam ser contra, às vezes não têm muito poder e às vezes também estão coagidas a não agirem. Então só dá para fazer alguma coisa na base mesmo. Movimentos de base. Movimentos que levem mesmo a população às ruas, como vem acontecendo aí nos outros países. No Equador, no Chile, principalmente, né? Então a gente tem que fazer isso. É a única saída. Bom, obrigado a todos. Até mais.